Segundo dados do TJMG, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dos últimos 5 anos, só na comarca de Uberlândia, foram protocoladas mais de 15 mil ações requerendo pensão alimentícia. É um direito básico da criança que nem sempre é respeitado. E hoje, para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui a minha querida, amada amiga já e companheira de luta, a doutora Cíntia Dark. Ela que é uma das referências do assunto, inclusive já vou fazer o merchan aqui. Vai lá seguir a doutora Cíntia Dark no Instagram, Cíntia Dark, D-A-R-C. Lá o verbo é rasgado. Aqui a gente vai ficar um pouquinho mais contida, né, doutora? Vamos ter um papo aqui mais sério. E você que mandou a sua dúvida, o seu questionamento aqui pelas redes sociais do Cidade Alerta Minas, pelo meu Instagram, a gente vai começar a responder agora. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Bora começar? Preparada para a sabatina? Bora. Estamos falando de um direito básico, vamos fazer uma introdução. A gente está falando de um direito básico da criança que não acontece só quando ela nasce. Desde a gestação, a mulher já pode fazer um requerimento de alimentos gravidícios. Está assegurada pela lei tudo isso, né, doutora? Sim, temos previsão legal de que se a mãe gestante, tendo indícios de provas dessa paternidade, ela já pode ingressar com uma ação de alimentos gravídicos. Então, ela vai juntar toda a documentação necessária, comprovação da gestação e indícios de provas dessa paternidade e entrar judicialmente requerendo para que, mesmo a criança dentro da barriga, o pai já começa a ter a obrigação de pagar essa pensão, os alimentos. E aí a gente já começa com a rodada de perguntas enviadas pelos telespectadores pelas redes sociais. Uma delas é a seguinte: quando o pai decide pagar na data que quer, sendo que tem a data do pagamento acordado, o que fazer? Pelo amor de Deus, vai ter que arrumar um advogado público ou particular e entrar com uma ação imediatamente. Ação de execução sob pena de prisão. Se existe uma determinação judicial, um acordo homologado pelo juiz, com a data e o valor exato para o pagamento, é um dia. Atrasou um dia, a mãe já pode buscar o judiciário, requerendo aí execução sob pena de prisão. Não tem nada disso de dar colher de chá para esse tipo de pai, não, que descumpre com a determinação judicial. Eu falei que o bicho ia pegar. A minha filha tem 22 anos, faz faculdade, o pai nunca ajudou. Ela tem direito a alguma coisa? Como fazer? Nesse caso, pelo que me parece da pergunta, a mãe não ingressou com uma ação judicial enquanto ela era menor para fixar aí o alimento, ou seja, a pensão alimentícia. Nesse caso, essa filha maior, só que ela não é totalmente capaz na questão financeira, então ela pode ingressar sim com uma ação judicial, ela, por ser maior, pedindo aí a fixação dos alimentos em seu favor, desde que ela não seja casada, não esteja trabalhando e continue estudando. Mais pergunta: como é determinado o valor a ser pago? Até que idade é o correto? Vamos lá, nesse caso o juiz sempre vai analisar a necessidade da criança e a possibilidade financeira do pai. Então é necessário que quando essa mãe for ingressar com uma ação judicial, ela leve toda essa documentação ao seu advogado, que seja público ou particular, para que junte no processo, para que o juiz, analisando essa documentação, fixe um valor. Mas não existe na lei um valor mínimo ou valor máximo. Sempre vai ser analisado a necessidade da criança e a possibilidade financeira do pai. Eu costumo dizer que deveria ser analisada também a proporcionalidade, né? Exatamente. Se o pai ganha mais, ele deveria estar pagando mais. Até mesmo porque, quando você começa a anotar aí os gastos, não é só alimentos, remédios, roupa e calçado. Eu tenho aquele cuidado que a mãe despende sozinha para estar cuidando desse filho. Levar e buscar da escola, levar e buscar de médico, às vezes perder um emprego melhor porque não é compatível com o horário escolar da criança. Então, essa proporcionalidade, infelizmente, a gente não vê sendo aplicada no nosso judiciário. Temos um judiciário muito machista e muito retrógrado ainda. E aí tem um questionamento feito exatamente nisso, doutora. A pensão alimentícia engloba muito mais do que a alimentação, né? O que é levado em consideração hoje em dia ainda? Nesse caso, é super importante que essa mãe junte todos os comprovantes dos gastos. Então, se essa mãe paga o aluguel, existe sim uma cota parte dessa criança, porque ela não vai residir na rua. Então, ela precisa de uma moradia. Então, tem que ser juntado todos os comprovantes dos gastos de energia elétrica, de gás,
de água, né, de internet, alimentação, medicamentos, plano de saúde, se for o caso. Então, todos esses gastos devem sim ser juntados no processo para que o juiz tenha a análise e o valor a ser determinado. Na pergunta anterior, eu tinha falado até quando, né, tem essa obrigação de pagar a pensão. Até quando existir essa necessidade. Não existe na lei falando que após atingir a maioridade, esse valor cessa. Não. Nesse caso, se existe uma determinação judicial, um acordo homologado pelo juiz, o pai tem que entrar com uma ação para exonerar. Então, enquanto não tiver uma ordem judicial mandando parar de pagar, ele não pode parar de pagar. Então, a gente já teve casos, né, do filho já ser maior, já está com 26 anos de idade, só que estava ainda cursando ensino superior, pós-graduação, então o juiz manteve o pagamento. Aí tem um outro questionamento que chega agora. Opa, saiu aqui. No caso de pai preso, a avó paterna é obrigada a pagar a pensão? Nesse caso, essa mãe ela tem que entrar com a ação de alimentos avoengos. Ou seja, eu vou demonstrar para o juiz que inexiste a possibilidade desse pai que foi preso e não era assegurado pelo INSS para fazer jus ao auxílio reclusão, certo? Essa mãe vai ingressar com a ação de alimentos avoengos. Lembrando que a partir do momento que o juiz determina, é que esses avós paternos terão obrigação de pagar. Lembrando que os avós maternos também poderão ser chamados a dividir esse valor fixado pelo juiz dos alimentos avoengos. Teria como eu colocar o meu ex-cunhado na justiça, mesmo eu não sendo a mãe da criança? Ela quer colocar o ex-cunhado, pai do nenê. A mãe não quer, mas ela quer. Ela pode? Não tem como. Não. Infelizmente. Não. Se desse, hein, doutora? Se desse, era tudo que as mães queriam aí. Sim. E aí tem uma pergunta aqui que vai que na verdade a gente até já respondeu, mas a gente vai reforçar. É verdade que a mulher, a partir dos 6 meses de gestação, já tem direito? Ele está perguntando aí como é que a gente faz para conseguir esse benefício. Inclusive, é um homem fazendo esse questionamento. Na verdade, assim que essa mãe, ela identifica que está grávida, ela tem aí um exame, né, que detectou que ela de fato está grávida, ela já pode entrar com a ação de alimentos gravídicos. Né, e o juiz vai analisar o pedido dela, né, provisório de alimentos gravídicos, com base nas provas que ela trouxe no processo. Tanto os exames médicos comprovando a gravidez, como dos gastos, bem como os indícios de prova dessa paternidade. O pai que paga a pensão alimentícia fica isento de dividir outras despesas com a mãe, por exemplo, o plano de saúde? Na verdade, eu entendo que deveria. Mas a lei determina que o pai ele deve cumprir aquilo que está no papel, na decisão judicial, no acordo homologado pelo juiz. Então, se não está na determinação judicial, no acordo homologado pelo juiz, esse pai não tem obrigação. E aí essa mãe vai ter que contar com a consciência deste pai. Oh, meu Deus, contar com a consciência do ser humano. Olha, vou falar para vocês, a piada tá pronta, né, doutora? Como é definido o valor no caso de pai que trabalha sem carteira assinada? Nesse caso, aí a gente começa a fazer um dossiê deste pai. Então, essa mãe tem que levar ao advogado os documentos, indícios de prova que demonstra para o juiz a capacidade financeira desse pai. Então, ela vai nas redes sociais e printa. Ela pede também ao advogado para solicitar a quebra de sigilo bancário e fiscal deste pai. É uma das vias possíveis e necessárias para a comprovação dos rendimentos deste pai que trabalha como autônomo, profissional liberal, empresário. E aí tem aqui o questionamento: a partir de quanto tempo de pensão atrasada posso pedir a prisão do pai? É um dia. É um dia. Seu cartão de crédito venceu dia 10. Certo? Você tinha que pagar. Dia 11. Não pagou, o que acontece? Começa a correr os juros. É desse jeito. A gente costuma dizer que, infelizmente, o pai entende que a criança é um carnê. Se ele não paga, ele vai preso. Infelizmente, é assim. E tem mais questionamentos chegando agora, de gente querendo saber de situação do pai preso, como ele vai fazer para arcar com o dinheiro da pensão. Se ele não é segurado pelo INSS, para que essa mãe tenha, né, o direito de receber pelo seu filho o auxílio reclusão, infelizmente ela vai ter que acionar aí os avós paternos. Lembrando que os avós maternos também poderão ser chamados pelo juiz para estar dividindo aí o valor fixado.
Doutora, fixei a pensão em acordo de boca. Tem validade? Dá vontade até de chorar um trem desse, não dá? Dá. Pelo amor de Deus. Mãe, não faz isso com você não, mãe. Acordo de boca não tem nenhuma validade jurídica. Ou seja, tudo que você acordou com ele, ele simplesmente pode acordar um dia e falar, não vou cumprir. E aí você vai ter que acionar o judiciário. Aquilo que você não queria fazer lá desde antes, agora você vai ter que fazer. Entrar com uma ação judicial e esperar que o judiciário decida os alimentos provisórios, ele ser intimado para começar, assim, a ter a obrigação de pagar o valor fixado de pensão. Quando a mãe foge com a filha para outro estado, sem autorização do pai e continua cobrando a pensão. Fugir. Eu teria era que olhar esse negócio direito, né? Mas, se ela foi para outro estado com uma filha, ela te comunicou o endereço, por que não? Você não deveria continuar pagando a pensão. A filha, ela existe, não existe? E ela foi feita por você e pela mãe. Então, nada mais justo que você, como pai, arque com aquilo que ficou determinado pelo juiz. Pelo menos, já que com o restante, infelizmente, essa mãe não pode contar. A mãe precisa entender, e eu citei antes que venham os discursos de raivosas contra os homens. Não, é porque a imensa maioria dos casos são pais que precisam pagar a pensão para as mães. Existem sim mães que pagam pensão para os filhos que estão com os pais, mas é um número muito inferior e nesses casos também pode ocorrer negligência. Nós estamos falando de um direito da criança, independentemente de quem seja a guarda. E aí há o questionamento: quem tem que pagar a pensão na hora das férias? Porque tem muito genitor que fala que a criança está comigo, então eu não vou pagar a pensão. Isso é certo, doutora? Ele tem que pagar a pensão. E ponto. O fato da criança ir passar a metade das férias escolares, do recesso, com o pai, não tira o dever dele jamais de pagar aquilo determinado pelo juiz. Se ele não paga, essa mãe vai poder sim executar na justiça. Então, não existe não pagamento de pensão devido à criança ter passado um período de férias na casa do pai. Não existe isso. A pensão alimentícia pode ser declarada no imposto de renda? Pode e deve. Existe até restituição. E aí você vai verificar direitinho com o seu contador, porque existe sim. Existe algum caso, doutora, um questionamento feito aqui por uma telespectadora, em que o pai fique isento de responsabilidade de pagar a pensão? É quase quando ele está morrendo, pro juiz. E olhe lá, né? Caso contrário, não. Ele é que se vire. Ele vai capinar um lote, entendeu? Ele vai vender laranja no sinal, ele se vira. Porque a mãe não tem essa opção de não ter o dinheiro. Ela tem que prover a criança. Então, nada mais justo, já que ela não fez o filho sozinha, desse pai se virar para poder pagar essa pensão fixada pelo juiz. Chegou de novo, vou perguntar aqui, eu vou refazer a pergunta para você que está chegando agora. A gente já respondeu, mas eu vou pedir para a doutora responder de novo. Quando o pai é autônomo, como é feita a porcentagem para a pensão? Porque tem mês que o pai recebe 100, outro mês o pai recebe 1.000. Como é feito isso para a pensão ficar num valor fixo? Então, não interessa para a mãe como é que ele vai fazer, não. Ele vai ter que pagar o valor da pensão. Se ele está desempregado, se ele é autônomo, se ele é profissional liberal. Se ele não tem um fixo por mês, certo? Então, o juiz, ele sempre vai analisar a necessidade da criança e a possibilidade financeira do pai. Neste caso, essa mãe vai solicitar a fixação em percentual sobre o salário mínimo vigente, para evitar a fadiga de ter que, percentual sobre o que ele ganha. Muitas das vezes, eles não vão declarar aquilo que de fato ganham. Então, é melhor que fixe em percentual sobre o salário mínimo vigente ou em salários mínimos vigentes. O meu filho faleceu e a minha neta recebe pensão. Posso pedir prestação de contas? Nossa, essa pensão deve estar muito grande, né? Para pedir uma prestação de contas. Tá. Partindo do pressuposto que é uma pensão considerável, sim. Pode entrar com uma ação de prestação de contas. Só toma cuidado para não passar vergonha, né? Porque na maioria das vezes, o que é pago de pensão não custeia nem metade das despesas da criança. E olha que não estamos colocando no papel o levar e buscar da escola, o cuidar de menino de madrugada, levar e buscar de médico, fazer lavar, comida, passar, dar cozinhar. comida.
Água, luz, telefone, internet, roupa, sapato, farmácia. A lista é longa, gente. Cuidado, cuidado. Aí tem um outro questionamento aqui. No caso, a criança está com o pai há mais de 30 dias e a mãe não procura. O que fazer? Continuo pagando? Nesse caso, enquanto não tiver outra decisão judicial te concedendo a guarda e fixando a pensão para que a mãe pague, ele tem que continuar pagando. E não tem como escapar. Tem um ditado que eu acho muito engraçado, que aqui no Brasil, não é nem um ditado, é uma fala popular, que no Brasil a única coisa que dá cadeia, com certeza, é quebra de pensão alimentícia. E dá, né, doutora? Dá. A senhora vê aí, acompanha todos os dias isso de perto. Dá, e dá mesmo. Esse dia pra trás, teve um que foi preso lá numa fazenda, lá na Bimboca. Arrumaram um coleguinha policial e ele foi lá e buscou. Porque é assim, se você tem uma obrigação judicial, você tem que cumprir. Como você vai fazer para cumprir não é problema da mãe. Por que a gente fala tanto a mãe? Porque, como disse no início, infelizmente, na maioria das vezes, quando há separação, quem fica com a responsabilidade de cuidar, criar e prover o filho praticamente sozinho é a mãe. A responsabilidade sempre recai sobre a mãe. Teve um questionamento que chegou aqui, a pergunta é meio longa, mas eu vou resumir. Foi feito um acordo, o pai paga a mais a pensão do que foi dito. Ele tem que declarar o valor que ele paga ou o que foi acordado? Na declaração de imposto de renda, sim, no que ele paga. Para que a restituição saia no valor que ele de fato paga. Eis o que entra a raridade, né? Ai, meu Deus, Deus que multiplique. Amém, Jesus. E aí tem uma dúvida aqui que foi feita por uma adolescente, inclusive, doutora, um questionamento. Ela pergunta, ela diz que ela não recebe o dinheiro da pensão. Fica tudo para a mãe e para o padrasto. Ela queria ter acesso a esse dinheiro. Ela tem alguma forma de recorrer? Nesse caso, quem faz a administração do valor recebido de pensão é a mãe. Porque a justiça subentende que ela é que tem que, recebendo esse valor, mas a sua cota parte da responsabilidade quanto à criação da criança, ela é que vai administrar, certo? Então, enquanto você for totalmente incapaz e relativamente incapaz, ou seja, você não é maior, você vai ter que aguardar de fato a administração que vem por parte da sua mãe. Agora a última para a gente encerrar, porque senão a gente fica aqui até amanhã. Bênção divina esses telespectadores participando, mas que chega aqui pra gente. Se o filho fez 18 anos, trabalha informalmente e parou de fazer a faculdade, pode pedir a desoneração de pensão? Na verdade, é exoneração. E aí o pai tem que ingressar com uma ação judicial, demonstrando para o juiz que não existe mais a necessidade, tendo em vista que ele não estuda e que ele trabalha. E aí sim, após a determinação judicial, é que esse pai tem que parar de pagar. Caso contrário, o filho inteirou 18 anos, não está estudando, está trabalhando, vou parar de pagar por conta. É muito arriscado porque o filho pode ingressar com a ação de execução sob pena de prisão e sob pena de penhora. Gente, é um assunto importante, é um direito básico da criança, não pode ser negligenciado. A criança precisa desse dinheiro, independentemente da quantia que seja. A gente sabe que as pensões são fixadas em um valor muito abaixo do que é necessário para manter uma criança, pelo menos com as condições básicas de saúde, alimentação, moradia, mas ainda assim o valor é necessário. Doutora, onde as famílias podem buscar ajuda para tirar dúvidas, para ter um encaminhamento jurídico? Que eu acho que aqui só umas 4 mães, só no meu Instagram, já manifestaram essa dúvida porque vão querer colocar o pai na justiça agora. Hoje a informação está na palma da nossa mão, então essa mãe ela pode buscar conhecimento, tem redes sociais, mas se essa mãe necessita ingressar com uma ação judicial, ela pode procurar a Defensoria Pública da cidade, Núcleo de Prática Jurídica de Faculdade de Direito, OAB da cidade, para ver se fornece um advogado gratuito. Ou a contratação de um advogado particular. Mas o que você não pode, mãe, é abrir mão de um direito que nem é seu. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que a mãe, a representante legal, tem obrigação legal de requerer aquilo que é de direito do filho. Muito obrigada a você de casa pela participação.